Olá pessoal, hoje nós vamos começar aqui o módulo 3, tá? Que vem falando justamente sobre saúde e algumas doenças. Tá? E o que seria saúde? Saúde é caracterizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como bem-estar físico, social e mental, correto? Então, isso é saúde. E aí a gente pode associar bastante a questão da saúde ao ambiente em que a gente vive. Né? Hoje já está mais do que provado que o ambiente, querendo ou não, ele está influenciando na saúde do indivíduo. Né? A gente vai observar, por exemplo, por que determinados bairros hoje têm aquelas praças de Cooper, né? Aquelas praças para o pessoal fazer caminhada. Por que esses locais, inclusive, eles são extremamente valorizados? Justamente porque fez-se um estudo, a OMS fez um estudo em algumas cidades dos Estados Unidos, em que em locais que existiam aquelas pracinhas de atividade física, né, quadra de esporte disponível, aquelas pistas de caminhada disponível ali, tinha-se uma menor quantidade de pessoas obesas, né, e automaticamente menor quantidade de pessoas obesas, menor quantidade de pessoas com doenças associadas a esse fator. Correto? Como, por exemplo, menor quantidade de pessoas com diabetes, menor quantidade de pessoas vítimas de estresse aí, porque elas praticavam atividade física ou simplesmente conviviam com aqueles ambientes mais arborizados, né? Conviviam mais com a natureza. Então a gente pode perceber o seguinte, que a nossa vida atual, ela é uma vida extremamente estressante, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de carros transitando na rua, poluindo o ar que a gente respira, né? A gente tem uma grande quantidade de lixo sendo jogado aí no ambiente, né? Esse lixo, ele querendo ou não, ele libera determinadas partículas, ele libera determinados gases que vão interferir também na nossa saúde, né? O estresse, ele não te deixa dormir direito, automaticamente você vai se alimentar mal, né? Porque se você não dormiu direito, o seu corpo necessita de energia, ele vai ter que extrair uma determinada energia, daquela energia que ele necessita através de alimento. E aí perceba o seguinte, algumas pessoas elas vão à procura daqueles alimentos mais ricos em energia. Alimentos mais ricos em energia são aqueles alimentos ricos em carboidratos e lipídios. E principalmente associando essas duas moléculas e associando esses dois nutrientes, correto? É de onde a gente vai retirar uma grande quantidade de energia. Por isso, o estresse ele pode levar um indivíduo à obesidade, assim como ele pode levar um indivíduo ali a outros distúrbios alimentares também, né? Então a gente percebe que o estresse também ele vai interferir no nosso sistema imunológico, né? Ou seja, você fica mais suscetível aí a uma bactériazinha, a um vírusinho, a um resfriado, né? A uma pneumonia, a uma doença aí relacionada a algum micro-organismo. E aí, pessoal, a gente pode associar, a gente pode ter algumas doenças, algumas classificações de doenças. Né? A gente tem aquelas doenças chamadas doenças contagiosas. O que seriam essas doenças contagiosas? São doenças ocasionadas por micro-organismos. Né? Que tipo de micro-organismos? Nós temos aí as viroses, né? Nós temos as viroses, nós temos as bacterioses aí principalmente, tá? Principalmente, porque além dessas a gente tem as protozooses e as micoses também ocasionadas por outros micro-organismos. Então as viroses são doenças ocasionadas por vírus, tá? E as bacterioses são doenças ocasionadas por bactérias. Doenças ocasionadas por vírus. Eu posso citar aqui uma gripe, um resfriado, uma cachumba, uma catapora, um sarampo, né? A dengue, a zika, a chikungunya, né? Então são doenças ocasionadas por vírus aí, correto? Daqui a pouco eu vou voltar mais especificamente em algumas doenças relacionadas a artrópodes aí principalmente. E nós temos aqui as bacterioses. Bacterioses, doenças causadas por bactérias, que eu posso citar aqui uma pneumonia, uma tuberculose, um botulismo, um tétano, uma difteria, uma coqueluche. Então são doenças, e todas essas doenças que eu citei, com exceção da dengue, da zika, da chikungunya,
Todas as outras doenças que eu citei são doenças que eu consigo ali contrair elas a partir de objetos contaminados, né, compartilhamento de utensílios como colher, como garfo, contato com o indivíduo doente, né, porque o indivíduo doente ali muitas vezes ele tosse, ele libera gotículas de saliva, ele espirra, libera gotículas de saliva, e nessas gotículas de saliva eu posso ter um micro-organismo presente aí no ar. Então eu vou inalar, vou inspirar, vou mandar esse micro-organismo para o meu organismo, né? E dependendo do meu sistema imunológico está um pouco abalado, se eu estiver muito estressado, meu sistema imunológico ele fica mais abalado, né? Porque daí falta determinados nutrientes, eu não me alimento direito, não durmo direito, então automaticamente o meu sistema imunológico vai ficar um pouco abalado e que não vai conseguir combater direito aquele micro-organismo que esteja causando aquela doença. E aí, pessoal, dentro dessas doenças contagiosas aqui, dentro das viroses, eu quero chamar a atenção para 3 doenças, para 4 doenças, na verdade, que são veiculadas por artrópodes, mais precisamente por mosquito, que é lá aquele famoso mosquitinho Aedes aegypti. Então eu posso ter aqui a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Essas 4 doenças são veiculadas por mosquito, o mosquitinho Aedes aegypti ali. Esse mosquito, ele vai picar uma pessoa doente, que esteja ali infectada por aquele vírus, né? Picar, ao sugar o sangue dele, o vírus está ali na corrente sanguínea do indivíduo doente, ele vai entrar no trato digestório do mosquito e ele, ao picar uma pessoa sadia, ele acaba transferindo aquele vírus ali para uma pessoa sadia que também vai ficar doente. E aí é interessante a gente salientar aqui os modos de prevenção. Como que você vai prevenir essas doenças? Combatendo o mosquito. E é tão simples, é só evitar água parada, né, que é o local de reprodução, porque lembra lá, o mosquito, esse mosquitinho especificamente, ele vai passar por um estágio larval, o estágio larval dele se dá na água. Então as fêmeazinhas vão lá, vão botar os ovos na água, os ovos vão eclodir na água, as larvinhas vão se desenvolver ali e posteriormente vai sair voando ali. Então, associado bastante a desmatamento, associado bastante a resíduos liberados aí em locais impróprios, né? Um papel de balinha que você descasca a balinha, coloca na boca, você jogar lá no chão, aquele papel de balinha pode ser ali, pode acumular uma água, de repente chove, acumula uma água ali em cima, é um prato cheio para o mosquitinho ir lá, colocar seus ovos e ocorrer a proliferação dessa doença no bairro, ocorrer essa proliferação em regiões maiores e assim sucessivamente. Tá? Tanto a dengue, quanto a zika, quanto a chikungunya, quanto a febre amarela vai ocorrer dessa forma. Beleza? Então, olha só, doenças contagiosas. Além das doenças contagiosas, eu tenho também as doenças não contagiosas. Que tipo de doenças são essas, pessoal? Olha só, doenças não contagiosas. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, correto? Eu tenho câncer, correto? Câncer é uma doença não contagiosa, né? Muitas vezes ocasionada por substâncias externas que se entram em contato. E eu posso citar aqui câncer de pulmão, que está associado a quê? Associado ao uso de tabaco, ao uso de cigarro ali, né? Eu posso associar aqui também o câncer de fígado, associado bastante aí a determinadas substâncias tóxicas ingeridas, principalmente o álcool, né? E eu tenho diversos outros cânceres aí que são ocasionados lá, câncer ocasionado pelo excesso de raio-x, né? Então, eu tenho essas doenças não contagiosas. Diabetes. Diabetes é um problema ali relacionado à insulina. Insulina é um hormônio que vai carregar a glicose para o interior das células, né? Então, eu posso ter uma pouca produção de insulina no meu organismo para a grande quantidade de carboidrato que eu ingiro. Eu posso ter o não reconhecimento da membrana plasmática da célula o não reconhecimento da insulina pela membrana plasmática da célula, não deixando a glicose entrar na célula, se acumulando na corrente sanguínea. Ou eu posso ter também uma
uma reabsorção muito fraca na tubulação renal, uma reabsorção de glicose que não ocorre na tubulação renal direito, né? E aí eu vou ter liberação de glicose na urina, porque a glicose vai se acumular ali na corrente sanguínea. Então, diabetes é uma doença não contagiosa e que mata muita gente, tá? Mata demais. A gente tem também problemas relacionados a processos cardíacos, a hipertensão arterial, que pode estar associado lá a diabetes, que muitas vezes podem estar associados também à obesidade, né? Pode estar associado aí a uma deficiência, a uma carência na alimentação, alguma coisa nesse sentido, né? Então nós temos essas doenças não contagiosas. Além disso, pessoal, eu tenho doenças degenerativas. Essas doenças degenerativas são doenças que ao longo do processo de desenvolvimento do indivíduo, elas começam a se manifestar, né? E essas doenças degenerativas são doenças em que o próprio organismo começa a se combater, correto? Então, à medida que o indivíduo vai ficando mais velho ali, ele pode ter determinados problemas nos seus sistemas, né, e que podem ocasionar ali a degeneração de alguns órgãos, de algumas estruturas orgânicas ali, que podem levar à morte do indivíduo. Eu tenho também as doenças congênitas. O que seriam essas doenças congênitas? Doenças congênitas são aquelas doenças em que o indivíduo nasce com ela, correto? Já está ali na formação do indivíduo. Então, eu posso ter uma doença congênita ocasionada por um micro-organismo, correto? Por exemplo, o Toxoplasma gondii, né, que ocasiona ali a toxoplasmose. Esse toxoplasma ele é um protozoário, ele pode atravessar a placenta e pode provocar problemas oculares ali no jovenzinho que esteja se desenvolvendo no útero da mãe ali, né? Então, levando o indivíduo à cegueira, né? Então, eu tenho determinadas doenças que vão ser acometidas ainda no estágio intrauterino, correto? Então, pessoal, dentro desse grupo de doenças aqui, a gente pode observar o seguinte: ao longo do tempo, a tecnologia ela vai avançando, né? Antigamente, eu tinha pessoas que morriam muito mais de doenças. Hoje, as doenças que mais matam realmente são as doenças não contagiosas, correto? São ocasionadas pelo tabagismo, pelo alcoolismo, né? A diabetes é um fato. Então, doenças não contagiosas são as que mais matam atualmente. Por quê? Com o avanço tecnológico, eu tenho o avanço da medicina, avanço de determinados medicamentos que acabaram proporcionando uma maior expectativa de vida à população, né? Eu tenho vacinas, né, que são extremamente importantes, embora existam aí aqueles indivíduos que dizem que vacinas é algo que não presta, que não funciona, tá? Se não fossem as vacinas, nós não teríamos aí, por exemplo, uma maior expectativa de vida da população, porque todo mundo seria acometido por um micro-organismo contagioso aí, né, que a gente pega no ar, correto? A gripe, por exemplo, né? Hoje nós temos aí problemas da gripe H1N1. Então perceba que todo ano tem lá as campanhas de vacinação justamente para que os indivíduos eles se previnam, eles estejam com o corpo imunizado, né? Caso ocorra ali um contato com o vírus que esteja presente no ar, alguma pessoa que está doente, que tosse aqui na mão, esquece de lavar a mão, você chega lá, cumprimenta o indivíduo, o vírus vai passar para sua mão, de repente você coça o olho, de repente você coloca o dedo no nariz, né? Ou de repente você vai pegar um alimento sem lavar a mão, levando esse micro-organismo para o seu interior, correto? E aí, pessoal, dentro desse processo de saúde, a gente pode destacar aqui as chamadas endemias. O que são endemias? Endemias são aquelas doenças que vão acometer ali uma pequena região. Se a gente colocar numa proporção aqui, as endemias poderiam ocorrer em um bairro, as epidemias poderiam ocorrer em várias cidades do estado e a pandemia poderia acontecer em toda a região do país aí, isso falando no nível de Brasil, né? Mas as pandemias elas abrangem inclusive vários continentes, né? Os diversos continentes, diversos países aí. Então, olha só, vamos supor
a endemia, né? Lá no Zaire, por exemplo, existiu lá um surto de cólera, né? Em um determinado local. O que acontece? Colocou-se uma barreira ali para manter aquele vibrião ali naquele local, correto? Mantendo aquela região ali simplesmente isolada. Então, isso seria uma endemia. Agora, vamos supor que um indivíduo saiu dessa região, correto? Ele saiu dessa região e foi para outras regiões. Então, ocorreu uma disseminação ali. Então, ocorreu a doença acometeu uma região um pouco maior, acometeu ali vários bairros, várias cidades. Então, isso eu posso chamar de epidemia. E a pandemia é quando abrange uma maior região, abrange diversos países aí, né? Então, eu posso dizer que, por exemplo, que a AIDS, né, ela é uma pandemia, porque atinge pessoas de diversos países. Em todos os continentes você vai encontrar pessoas com AIDS, né? As epidemias, vamos supor que a dengue, ela cometesse somente o estado de Goiás, por exemplo, somente as cidades do estado de Goiás. Então, eu poderia chamar isso de epidemia. Ou uma endemia, vamos supor que, sei lá, a Zika, né, acometeu somente pessoas de um determinado bairro, de uma determinada cidade. Então, seria bem mais restrito a uma região um pouco menor. Beleza? Então, pessoal, isso foi o módulo 3, tá? Espero que vocês tenham gostado e valeu!